Então, um equipamento que fez muito sucesso, pessoal, nesses experimentos foi o chamado gerador eletrostático, ou máquina eletrostática, como vocês vão ver aí em vários livros de eletricidade. Tem esse cara aqui, Otto von Guericke, ele construiu a primeira máquina e ela consistia numa esfera de enxofre e podia ser girada e friccionada com a mão. Esse cara, na verdade, ele deu várias contribuições, como eu falei, os cientistas dessa época, eles trabalhavam em várias áreas do conhecimento. Né? Por várias razões, né? Primeiro porque não era muito claro o que era física, o que era química, mesmo a medicina se misturava um pouco com elas, como a gente viu aí com os experimentos de eletricidade nos membros paralisados. E uma delas, ele fez vácuo numa esfera, e esse experimento ficou muito famoso, e aqui é um selo comemorativo da Alemanha, mostrando esse experimento que ele fez, que ele realizou. É um selo de 2002. Esse Francis Hauksbee, eu acho que eu já falei anteriormente, ele aperfeiçoou o gerador e usou uma esfera de vidro que girava contra um tecido de lã. Esse Bose, na verdade, ele deu várias contribuições ao estudo da eletricidade. E um dos mais importantes foi exatamente aperfeiçoar esse gerador eletrostático. Ele adicionou um condutor que conduzia até as mãos da pessoa que estava isolada sobre um pedaço de resina, que é essa figurinha aqui, tem uma mulher aqui sobre tipo uma bacia, mas aí é uma resina. E também ele é chamado, ele foi o criador do chamado beijo elétrico. Então ele eletrizava uma mulher lá, e chamava um homem da plateia para dar um beijo, aí quando a boca do cara encostava na boca da mulher, o cara levava uma bela descarga elétrica. Mas ele também ele escreveu uma obra importante, essa temática elétrica, em 1700. Está aqui em algarismo romano, está pequeno, mas depois vocês olham com cuidado, não estou sabendo que ano é, mas é aí no século XVIII. William Watson, que eu já falei também, construiu um dispositivo que girava vários globos, ou seja, ele eletrizava vários globos simultaneamente. E com cano de armas suspenso por cordas de seda, esse cara aí. E esse Winkler também realizou uma série de experimentos, publicou um importante livro no século XVIII, que foi ideias ou pensamentos sobre as propriedades e efeitos das causas da eletricidade, junto com a descrição de duas novas máquinas elétricas. Isso é 1744. Agora, uma coisa interessante da vida desse Winkler, que eu botei até aqui para falar com vocês, é que ele trabalhando em Leipzig, uma cidade lá da Alemanha, que antes do muro cair era na Alemanha Oriental, ele foi eleito 8 vezes reitor da universidade da cidade. Pessoal, para ser reitor em qualquer lugar do mundo, em qualquer época do mundo, o cara precisa ser muito político. E ele conseguiu fazer uma série de experimentos de eletricidade e o cara era danado em termos de política, né? Porque conseguiu ser eleito 8 vezes o reitor da Universidade de Leipzig. E talvez trabalhasse à noite, não sei. Eu sei que ele aperfeiçoou também algumas máquinas de produzir eletricidade. Esses desenhos são desse livro dele aqui, tá? Esses 2 desenhos são alguns dos aperfeiçoamentos que ele fez e publicou em 1744. E aqui nessa página eu digo, avançando no século XVIII profundo, ou seja, a gente está avançando bastante aqui no
dentro do século XVIII, e várias pessoas deram contribuições. Pessoas que a maioria delas a gente nem ouviu falar. Desse daqui, talvez, o mais famoso seja o Ohm, George Ohm, fez inúmeras contribuições ao entendimento da eletricidade. E aqui, pessoal, eu destaco uma coisa interessante. Muito dele, essa frase aqui abaixo, né? Não fizeram nenhuma descoberta de primeira ordem. Ou seja, não tem nenhuma lei de engenhos, nenhuma lei de Gordon ou Canton, etc. Mas eles deram contribuições importantes para que a gente tivesse um entendimento mais profundo acerca da natureza. Então, isso mostra que, mesmo aquele trabalho de formiguinha, como muitos chamam, que são trabalhos humildes, eles são importantes para a gente ter uma visão do todo sobre um determinado assunto da natureza, como é o caso do eletromagnetismo. Então, eu gostei de citar esses caras, eles têm algumas pequenas contribuições, não detalhei aí, mas é para mostrar para vocês que são muitas pessoas que, de uma forma geral, não estão nem nos livros de eletricidade, mas deram importantes contribuições. Esse cara aqui, italiano, Giuseppe Belli, desenvolveu um dobrador simétrico, consistia de duas placas de metais curvas, entre as quais girava um par de placas carregadas uma haste isolante. Então, aí uma obra dele, que é... Eu não estou nem conseguindo ler o que é isso aqui. Deixa eu pegar aqui meu... Deixa eu ver, isso aqui... É sobre a densidade da crosta sólida terrestre e alguns fenômenos relacionados a elas. Ou seja, aqui é um trabalho de geologia ou geofísica, sei lá. Então, como eu falei para vocês, os caras eram multivalentes do ponto de vista de ciência. Esse C.F. Varley deu importantes contribuições à eletricidade e foi uma figura fundamental, principalmente para o telégrafo elétrico e um cabo telegráfico transatlântico. Patenteou aí uma máquina elétrica de alta potência em 1820. E o William Thomson, esse daqui foi um dos principais cientistas do século XIX. Aí eu já estou avançando no século XIX, eventualmente eu volto um pouco para o século XVIII. Mas, além das conhecidíssimas contribuições ao estudo da termodinâmica, Thomson as contribuições dele foram fundamentais realmente para a gente entender, inclusive, a segunda lei da termodinâmica. Ele desenvolveu uma máquina de fluência e uma máquina para eletrificar a tinta. E quando ele estava no seu curso, no seu curso de graduação, ele redescobriu esse livro do George Green, das funções de Green, ensaio sobre a aplicação da análise matemática à teoria da eletricidade e do magnetismo. E aqui eu mostro também um livro, Análise Matemática da Teoria da Eletricidade e Magnetismo, que é exatamente esse, né? Faltou aqui um ensaio sobre... E, de fato, pessoal, quando a gente vai estudar o eletromagnetismo no nível mais avançado, quem já estudou o livro do Jackson, sabe que as funções de Green deitam e rolam os problemas que a gente tem que resolver lá da eletrostática, etc. Então, é realmente uma contribuição importantíssima para o entendimento matemático da eletricidade e do magnetismo. Tá? Isso aqui antes do Maxwell. Né? A gente ainda vai ver o Maxwell. Nesse livro, sobre a teoria matemática da eletricidade em equilíbrio, o Thomson estabeleceu o tratamento matemático, a influência dos meios polarizados,
e ele aborda o efeito Faraday a partir de uma perspectiva dinâmica. Efeito Faraday, eu vou pular isso porque a gente vai ver na próxima aula. E no prefácio da obra de Hertz, o Thomson, ele afirma, desde que Faraday ofendeu, não, aqui ofereceu. Desde que Faraday ofereceu pela primeira vez os físicos matemáticos com suas linhas de força curva, muitos trabalhadores e muitos pensadores ajudaram a construir no século XIX a escola do Plenum. Um só éter para a luz, calor, eletricidade e magnetismo. Isso aqui eu vou discutir com mais detalhe no nosso próximo encontro, tá? E aqui eu coloquei essa transparência apenas para mostrar a influência do Lord Kelvin aqui no estudo da eletricidade. Então, esse trabalho do Maxwell de 1862, sobre as linhas físicas de força, teve, né? É um trabalho, uma clara influência das ideias de Thomson. Muito bem. Então, tem outras pessoas realizaram aperfeiçoamento nas máquinas de produzir eletricidade, aqui eu mostro dois deles. Tá? Então, tem alguns artigos que discutem essas máquinas em detalhes. Inclusive, eu acho que na Wikipédia, né, eles falam até desses dois aí. Aqui eu cito aqui para vocês. Vou entrar em detalhe. A garrafa de Leyden, que é importantíssima. Ela foi inventada quase que simultaneamente por esse Kleist e pelo esse holandês aí, Muskenbroek. E, na verdade, é um capacitor rudimentar. A original era uma garrafa de vidro com água e era tampada com uma rolha e uma haste metálica que ficava imersa na água. Então, a garrafa era segurada por uma mão e a haste ficava em contato com o terminal da máquina eletrostática. E se o operador tocasse a haste, tomaria um choque maior ou menor, dependendo da carga acumulada. Uma coisa interessante que eu achei foi esse trabalho de quem foi, meu Deus, agora? Eu acho. Deixa eu ver aqui, eu esqueci, ó. É do Muskenbroek, é o Muskenbroek falando da descoberta do von Claystein. Diz assim, em redor do ano de 1745, esse von Claystein, bispo de Pomerania, quer dizer, o cara era bispo, era um clérigo, né? Desejando isolar a eletricidade, concebeu a ideia de levar uma carga de uma máquina elétrica numa garrafa de vidro, argumentando com toda a probabilidade que ele poderia ser, dessa maneira, conseguir preencher a garrafa com eletricidade. Uma vez que ele imaginava que a eletricidade não poderia ser capaz de escapar ou deixar escapar, né, a quantidade de... Ele está querendo dizer de eletricidade da garrafa. Então é legal, o cara ele escreveu um livro sobre o equipamento e faz uma referência ao trabalho de um pesquisador anterior a ele, que é o que deve ser, né? Na ciência a gente deve fazer isso. Sempre, se a gente se baseou na ideia de alguém, ou se a gente está desenvolvendo uma determinada pesquisa e pegou alguma ideia de alguém, esse trabalho deve ser mencionado. E não devemos fazer como Newton, né?
tentou esconder de todas as formas a contribuição do Robert Hooke ao entendimento das leis da física, da mecânica, em particular da gravitação. Aqui o Nolé, novamente, eu já citei 2 vezes anteriormente. Ele realizou experimentos com potes de Leyden, potes bem grandes, nos quais as cadeias de pessoas seguravam as mãos, aqui são vários soldados, de mãos dadas, e recebiam choque simultaneamente quando a primeira e a última pessoa no circuito tocava o revestimento interno e externo do frasco. Então, esse experimento ele mostrou em praça pública, mostrou em universidade, mostrou em academia. Ou seja, ele queria difundir a ideia da importância dos estudos da eletricidade. E olha só que legal, né? No século ainda também 18. Esse cara, Ferguson, ele escreveu um livro, uma introdução à eletricidade, que ele ensina vários truques relacionados com a eletricidade. Aí ele disse, então esse livro tem o intuito, isso no prefácio, de que outros possam copiar seus experimentos para seu próprio divertimento e de seus amigos. Então, quer dizer, a eletricidade usada como uma diversão. E aí ele faz a descrição de diversos equipamentos. Tá bem legal. E essa também é uma coisa que eu descobri que eu achei bem interessante do ponto de vista histórico. Esse cara aí, esse cientista, Benjamin Wilson, ele realizando uma demonstração sobre a eletricidade para o rei Jorge III, em 1777. Então, ele transmitiu a eletricidade através de um tubo, um cano bem longo que passava em cima de uma ponte lá em Londres. Certamente deve ser o rio Tamisa ou algum braço do Tamisa. E chegando lá do outro lado. E o que eu achei curioso foi exatamente isso, ele tentar mostrar esse aspecto interessante da natureza para o rei da época, né, esse Jorge III. Talvez querendo convencê-lo da importância do financiamento para a pesquisa, né? Então, sempre, só abrindo parênteses, né, sempre foi importante os pesquisadores terem financiamento para desenvolver os seus trabalhos, né? Isso ao longo da história, então são vários casos, né? Vocês sabem, por exemplo, do caso do Tycho Brahe, né, que recebeu dinheiro lá do rei da Dinamarca para fazer as observações do ponto de vista histórico fundamentais para que se chegasse às leis de Kepler, né? Mas ele tinha um financiamento, ganhou uma ilha, ganhou um castelo, ganhou vários servos, empregados, e ele tinha tranquilidade para fazer as observações dele, né? Então, isso ao longo da história é importante. Aqui no Brasil, não vamos falar no momento, mas a gente tem esperança que a partir de 2023 a gente volte a ter uma situação mais tranquila, né? Muito bem. Então, isso aqui é um anuário de fatos na ciência e na arte, de 1834, que mostra um aparelho que, segundo o autor, ele produzia a maior centelha até então considerada inatingível, né? Quer dizer, um negócio bem espetaculoso, né? A publicidade. Mas parecia ser realmente uma coisa bem grandiosa. Então, isso aqui está tipo um jornal científico da época, né? Ciência, arte, envolvia ciência, arte, era um negócio bem geral. E algumas pessoas, eles fabricavam aparelhos para o divertimento das pessoas que pudessem comprar, as pessoas ricas da época. Então, isso aqui é um catálogo de Palmer, que devia ser uma pessoa importante, uma firma importante, que mostra instrumentos elétricos, além de brinquedos, como esse cisne elétrico que nadava quando colocado em água eletrificada. Então, são vários, achei bem interessante essa figura, né? São vários equipamentos e aqui eu acredito que seja um índice que você vai ler
alguma coisa relacionada com o equipamento, como ele vai ser utilizado. Achei bem interessante. O eletróforo de volta, que é uma forma de carregar uma garrafa de Leyden. Então, ele podia obter uma quantidade limitada de eletricidade, simplesmente levantando e abaixando essa placa de metal e aterrando e retirando a carga nos momentos apropriados. Então, esse equipamento é atribuído ao Alessandro Volta. É o Alessandro Volta lá dos estudos, o famoso Alessandro Volta, que em 75 ele descreveu esse equipamento que era eletróforo perpétuo. Esse perpétuo, pessoal, quer dizer que ele poderia produzir carga indefinidamente. Tá? E, do ponto de vista conceitual, isso é bem interessante, isso representa um avanço. Então, os princípios físicos que deram origem ao aparato foram discutidos nos anos anteriores por outros estudiosos, como esse alemão Franz Ulrich, em 1750. E a partir desses estudos, outros caras na Itália, dois pesquisadores na Itália, Giambattista Beccaria e Gianfrancesco Signa, e esse sueco aqui, Johan Carl Wilck, realizaram uma série de investigações com esse equipamento. Outras importantes acréscimos ou aperfeiçoamentos foram feitos por esse Abraham Bennett. Ele usou folhas de ouro e eventualmente as duas tiras que estavam juntas, elas se separavam. Erasmo, na verdade aqui, esse pessoal que usou esse eletroscópio, como ele está chamando, com folha de ouro, foi muita gente. Aqui eu coloquei só 3, só para a gente exemplificar, senão ia ficar até meio chato a discussão. Mas, em particular, eu destaco aqui esse Erasmus Darwin, que eu digo, e vários outros pesquisadores introduziram algumas modificações no eletroscópio do Bennett, com o objetivo de deixá-lo mais sensível. Essa figura aqui é do Erasmus, tá? E esse cara, o sobrenome dele é o mesmo sobrenome do Charles Darwin, da evolução, da teoria da evolução, não é por acaso, ele é o avô do Charles Darwin, tá? Então, ele teve vários filhos, um dos filhos é o pai do Darwin da biologia. Ou seja, o Darwin vinha de uma tradição de pesquisadores bastante interessante, porque o pai dele também mexia com essas investigações científicas, mas não necessariamente com a eletricidade, eu acho que era mais relacionado com a química, se eu não estou enganado. Aí tem o William Nicholson, inventou uma máquina de indução rotativa e comunicou, em 1789, 2 trabalhos sobre a eletricidade à Royal Society de Londres. 1789, vocês lembram que é o ano da queda da Bastilha, 1789. Então, enquanto a França o pau está comendo, lá na Inglaterra o pessoal está mais tranquilo, com o seu rei, devia ser o Jorge III, né? Ali foi o Jorge III que eu mostrei ali em 1777, o sucessor dele. Então, estavam tranquilos, podiam comunicar as informações à Royal Society, com tranquilidade. E uma questão relevante era qual a natureza do fluido elétrico. Então, o pessoal começou a fazer experimentos com rãs.
Então, dois caras são protagonistas e, de certa forma, têm ideias não muito coincidentes ou muito convergentes, digamos assim. É o Luigi Galvani, que investigou contrações musculares em rãs, que eram postos em contato com metais, e interpretou esse fenômeno como sendo devido a um fluido. Ele chamou a eletricidade animal. E o Volta, que achava que as contrações estariam relacionadas à eletricidade ordinária. Seria produzida pelo contato entre diferentes metais. O que deu origem ao princípio básico da pilha que ele inventou. O Galvani, na verdade, foi um cara bem interessante do ponto de vista das contribuições que ele deu à ciência. Na verdade, ele era originalmente, a profissão dele era médico, e ele passou para a eletricidade exatamente pela história da eletricidade medicinal. Então, inicialmente, ele estudou ossos, rins, vias urinárias, órgãos, a audição dos pássaros, ou seja, ele tinha uma gama bem grande de curiosidade. E na década de 70, ele começou a estudar os músculos, foi aí que ele tentou ver se a eletricidade ajudava, servia como estímulo para a paralisia dos músculos. E utilizando técnicas antigas, incorporou novas e aperfeiçoou algumas já existentes. Então, na década seguinte, ele realizou esforços, desenvolvendo experimentos relacionados ao estímulo de nervos e músculos. E ele escreveu um livro importante, que é esse aí, escrito em latim. Em 1792, publicou um outro, que é o comentário ao livro anterior. Certamente ele faz algumas observações adicionais, em particular, ele concluiu que as contrações na rã ocorriam quando o músculo era interligado ao nervo. E se o nervo estivesse envolto por material metálico, a contração era melhor ainda, quer dizer, era mais intensa. E eu falei que quase surgia um problema ecológico, foi por causa do Galvani. Tá? Então, após a publicação dos trabalhos do Galvani, houve uma grande quantidade de experimentos realizados por toda a Europa. Quase que as rãzinhas que moravam por lá eram dizimadas. Tá? Então, porque foi muita gente caçando rã para fazer os experimentos. Né? Em 1792, a primeira publicação sobre a eletricidade animal foi o artigo desse italiano aí, Vale, experimentos sobre a eletricidade animal com suas aplicações à fisiologia e algumas observações médicas e patológicas. E o que é interessante é que ele vai além das conclusões de Galvani, ele traz algumas perspectivas de pesquisa. Então, hoje em dia, é mais ou menos como um trabalho que a gente faz na academia, trabalho de mestrado ou um trabalho de doutorado, que a gente tira as conclusões e sempre dá as perspectivas. Então, aqui foi o que esse Eusébio Vale fez. Então, além de sintetizar os estudos do Galvani, ele traz algumas perspectivas de pesquisa. Caldani, ele desacreditou da hipótese de eletricidade animal, e aqui a gente poderia abrir um parênteses e dizer que esse pessoal todo vocês estão vendo que são italianos. Esse pessoal todo é italiano. E certamente devia ter algum problema entre a universidade de um com a universidade de outro. Um deles, eu acho que o Galvani era da Universidade de Bolonha. Não, um deles era de Bolonha, que é a universidade europeia mais antiga que existe. Pois bem, esse Caldani, ele não acreditava e salientou que o experimento em relação ao experimento do Galvani, a contribuição decorria apenas em apresentar novas técnicas para o estímulo de contrações animais.
E Floriano Caldani, esse cara é sobrinho desse primeiro aí. Ele reconstituiu os experimentos de Galvani e concluiu que, apesar de inquestionável a existência dessa eletricidade nos corpos vivos, ela não teria função fisiológica, que saiu apenas de um estímulo que era apenas um estímulo que saiu da irritabilidade da fibra muscular. Então, a gente sabe que hoje isso não é verdade. A eletricidade é fundamental nos seres vivos, né? Não apenas nos humanos, mas nos seres vivos de uma forma geral, como eu já falei aí do coração, tem outras informações a nível cerebral, a nível de neurônios, que acontece por diferença de potencial entre células vizinhas. Né? Então, a informação passa fundamentalmente por polarização, por indução. Polarização não, por indução, desculpa. Então, a partir do estudo desse pessoal, apareceram ficaram dois grupos se degladiando. Tinha os fisiologistas, como o Galvani, que era médico, que achava que a RAM era um objeto de estudo, e tinha os físicos, como o Volt, o Alessandro Volta, que as RANs eram instrumentos que tinham como função medir e detectar efeitos elétricos. E como eu falei, ele trabalhava nessa perspectiva, o Volta trabalhava nessa perspectiva física, e com esse Carminati, ele desenvolveu pesquisas, que esse é um aspecto bastante interessante, comparando as RAMs com as garrafas de Leiden. E ele deu uma nova interpretação para os instrumentos, para os experimentos apresentados por Galvani. Então, a proposta dele era que a ação elétrica era gerada a partir dos contatos dos metais. E mais ou menos, ao mesmo tempo, os trabalhos do Galvani foram apresentados na Royal Society, no qual o Volta era um dos membros, a partir da interpretação dada por Volta. E a interpretação dele teve um peso muito grande, porque ele era um membro importante. Ele era um membro, não era apenas um membro da Royal Society, era um dos membros mais importantes, que a palavra dele era ouvida com muito cuidado. Lázaro Spallanzani, em Pavia, na Itália, quando tomou conhecimento do trabalho do Galvani, se posicionou a seu favor, em contrapartida ao que fora proposto por Volta. Então, vocês veem que a evolução das ideias, elas não são, de forma alguma, linear. Então, tem um avanço, um recuo, um avanço e um recuo. Aqui a gente não tem nenhuma ideia que está sendo desenvolvida de uma forma linear. Isso aí já foi muito bem explicado por vários filósofos da ciência, como o nome do autor da Estrutura das Revoluções Científicas, então, e outras pessoas. Então, as ideias estão ali fervilhando em vários laboratórios, na cabeça de vários pesquisadores. Aí, de repente, se tem um avanço, tem um recuo, tem um avanço, tem um recuo. Isso é muito interessante. Esse aspecto é particularmente claro quando a gente está estudando a teoria quântica, que eu acho que alguém vai falar aí, ou Carlos Alberto ou o André vai falar para vocês. Esse outro cara aqui, Tiberius Cavallo, também membro da Royal Society, trabalhou com diversos instrumentos, e o Volta teve uma troca de cartas com ele e discutiu o que seriam os efeitos. Então, tem uma discussão bem interessante na literatura sobre como eles enxergavam essa série de experimentos realizados
nas RANs. E esse William Nixon realizou também experimentos com outros instrumentos científicos, isso aqui é um instrumento dele, e a partir desses estudos, muitos dos quais foram publicados pela Royal Society, ou lidos, muitas descobertas científicas, vocês sabem que naquela época, ou era escrito em livros, raramente em artigos, em revistas científicas, e muitos deles a publicidade era feita através da apresentação oral. O cara ia lá na frente do público constituído pelos cientistas, pelos membros, os fellows, como eles chamam, e você demonstrava o que você tinha descoberto. Bem interessante. E isso aqui, na verdade, é do Volta. Ele construiu um arranjo de placas metálicas, condutores não metálicos, a pilha dele, né? E é legal, esse aspecto da história também eu achei bem interessante. Em 1800, ele enviou para o presidente da Royal Society uma carta, ele apresentando alguns resultados dele, alguns estudos. Então, os resultados foram publicados, ele queria publicar ou mostrar em duas etapas. Então, na primeira etapa, ele falou sobre a pilha que ele tinha descoberto. Aí esse cara aqui, Garnett, que era um professor de química, e que também era membro, soube dessa carta, produziu a pilha e acabou fazendo pela primeira vez, realizando a eletrólise da água pela primeira vez, um experimento na própria instituição. E outra questão, mais ou menos nessa época, é a seguinte: seria a eletricidade produzida na pilha da mesma natureza das garrafas de Leyden? Havia dúvida. Por que isso? Então, tinha dúvida a respeito dessa correlação, porque uns aparentemente ele atraía ou afastava os objetos, e o outro, o da pilha, né, ele produzia um único efeito. Esse cara aqui, Antoine François de Foucault, para ele, o fluido gerado pela pilha, apesar de alguma semelhança, seria diferente da eletricidade ordinária, pois ela não produzia efeitos visíveis sobre eletroscópios. Volta, em 1801, produziu outro artigo, aí com outra versão da pilha, e era mais prático para ser utilizada pelos famosos filósofos naturais viajantes, aquele pessoal que eu já falei para vocês, aqueles cientistas ambulantes, cientistas itinerantes, que com seus equipamentos maravilhosos enfeitiçavam o público, né? E ele publicou uma série de artigos nessas revistas, né? Philosophical Transaction, Morning Chronicles, Chronicle, né? Journal of Natural Philosophy, Chemistry and Art, etc. Várias revistas, né? E os contatos da rede de influência de Volta tiveram importante impacto na difusão do aparato, né, da pilha. E olha só, em 1801, esse cara aqui, que era amigo do Volta, Ferdinando Marescalchi, ele apresentou Volta ao Napoleão Bonaparte.
E o Napoleão recompensou Volta com a medalha de ouro pela construção dessa pilha e sua contribuição acerca da controvérsia sobre o galvanismo. E essa medalha fez com que o Volta ficasse famoso e um círculo virtuoso, digamos assim, a pilha dele ficou mais famosa ainda. Então, essa ideia, né, do gerador se espalhou por toda a Europa graças a esse contato que o Volta tinha, né, com esse cara, com esse representante aí dessa república, que é Cisalpina, ou seja, ali próximo aos Alpes, né, deve ser uma região ali entre a França e a Itália, a Suíça, sei lá, que não existe mais. E esse contato com o Bonaparte e esse prêmio e a difusão da ideia. E aqui vamos nos encaminhando para mais ou menos para o final da nossa fala de hoje. E eu gostaria de falar agora do Coulomb. Coulomb, um cara importantíssimo. Tanto é que tem uma lei no seu nome. Então, ele estabeleceu a relação entre força elétrica, quantidade de carga e distância. Isso aqui vocês sabem com maestria. Não... Mas, de qualquer forma, saltou aos olhos dele, ou seja, deve ter sido um impacto. Ele vê que as forças elétricas, assim como as forças gravitacionais, ela dependia da distância. E não apenas isso. A distância da forma 1 sobre R2. Isso é fantástico. O Coulomb também estudou cargas elétricas pontuais e distribuição de cargas em superfície de corpos carregados eletricamente. Isso aqui é um equipamento tirado de um dos livros ou de um dos artigos dele. E aí a figurinha dele. Tá? E agora, talvez o cara que fez mais descobertas relacionadas com a carga elétrica na história. Embora o seu valor não seja muito bem apreendido pelos livros de história, eu vou já dizer por que não. É o Henry Cavendish. Ele forneceu várias contribuições ao entendimento da eletricidade. Algumas das principais, o conceito rudimentar de potencial elétrico, o conceito de constante elétrica de um material, a definição de unidade de capacitância, a equação para a capacitância de alguns capacitores, uma relação entre o potencial elétrico e a corrente, o estudo da corrente em malhas e a lei do inverso quadrado para a força elétrica. O Cavendish, pessoal, ele tinha um laboratório no fundo da casa dele. Ele passava o dia lá nesse laboratório. Só que ele tinha um problema, ele era muito tímido. Para vocês terem uma ideia da timidez dele, quando a funcionária, ele tinha uma funcionária que deixava fazer a comida dele, arrumava lá a casa e tal. Então, ele não tinha coragem nem de olhar para a mulher, tá? Pela timidez dele. Então, o período que a mulher estava, ele estava só lá no laboratório dele, tinha uma porta especial para a mulher entrar lá na casa e não cruzar com ele. Quer dizer, é um tipo muito maluquinho, né? E ele só saía no dia que a sociedade tinha reunião, a Royal Society tinha reunião, e antes da reunião tinha um jantar lá com os membros, ele jantava lá, conversava um pouco, assistia a reunião e voltava e pronto, passava mais um mês enclausurado no laboratório dele. E a gente só sabe dessas contribuições dele porque 70 anos depois, na verdade 69, o Maxwell, das equações, ele pegou os trabalhos que estavam manuscritos do Cavendish e publicou. Ele foi o editor, né, na verdade, desse trabalho. Então, aqui eu boto aqui a capa desse trabalho original, As Pesquisas Elétricas do Honorável Henry Cavendish, editada dos manuscritos originais por James Clerk Maxwell. Tá? Então, isso aí foi em 1879 que o Maxwell
ou seja, 69 anos após a morte do Cavendish, que se descobriu o que é que ele tinha descoberto no laboratório. Né? Então, aí vocês veem que, às vezes, a timidez atrapalha bastante. É interessante o ano aqui de publicação, vocês olham aí, 1879. Vocês sabem o que é que aconteceu aí nesse ano de importante para a física, vocês lembram? Esse é o ano de nascimento do Einstein. Tá? Então, coincidentemente, né, o ano que o Cavendish teve os seus trabalhos publicados pelo Maxwell foi o ano de nascimento do Einstein. Eu achei interessante essa coincidência. E aqui são algumas páginas do livro. Aqui, a primeira à esquerda é uma apresentação. Nenhum homem foi mais habilidoso do que o Sr. Young de apreciar os méritos científicos de Cavendish. É evidente que ele não mediu esforços em obter os dados do qual ele escreveu esse perfil da sua vida. Ainda que esse relato das pesquisas elétricas sobre a eletricidade mostre uma completa ignorância do trabalho não publicado de Cavendish. E essa ignorância deve ser, como é que se diz? Deve ser eliminada por todo o mundo científico. Tá? E tal, ele vai falando. Então, esse livro aqui, pessoal, quem quiser, quem tiver interessado, quem gostar desses aspectos históricos, esse livro tem na internet. Então, você vai lá no Wikipedia e bota o nome do cara, Henry Cavendish, e uma das referências é esse daqui. Então, isso aqui eu tirei lá da referência. E tem todas as ideias dele, através de lemas, lema 4, lema 5, que eu botei uma página aleatória, tá? Então, são centenas de páginas, é bem interessante. Para quem gosta de história da ciência, é uma boa leitura. E o legal que eu descobri, que eu achei, ou que destacou, pelo menos para mim, foi que a forma como ele fazia a descrição dos experimentos parecia com o que está lá no Principia, os princípios da filosofia matemática, do Newton, o livro do Newton, que as ideias são expressas por lemas e afirmações, etc., provas, etc. Eu achei bem interessante. O mesmo estilo de mostrar as ideias através do estabelecimento de algumas informações a partir das quais ele vai tirar as conclusões. Bem legal. Esse desenho aqui em cima, o primeiro, é um desenho original do Cavendish sobre o seu estudo a respeito da força elétrica. Então, ele descobriu que a força era da forma 1 sobre R elevado a 2 mais epsilon, onde esse epsilon devia ser menor do que 0,02. Então, observem a sutileza do cara, a delicadeza no experimento. Ele não botou simplesmente 1 sobre R2. Então, ele foi ver o limite do epsilon. Quão próximo de zero seria esse epsilon. Então, eu achei isso aqui fantástico. Ele está deduzindo uma lei física através de experimentos e está tendo o cuidado de botar uma imprecisão na sua lei. Uma imprecisão na lei que ele acredita que seja respeitada pelas cargas elétricas. Então, quase 100 anos após o Cavendish, o Maxwell mediu a constante, essa constante epsilon. Então, lembrado, né? Então, é 1 sobre R, 2 mais epsilon, e o Maxwell descobriu que era menor do que 5 vezes 10 a menos 5.
E esse aspecto eu achei interessante, isso aqui eu já sabia há mais tempo, porque isso aqui, na verdade, está no livro do Jackson, lá na introdução, que é o Maxwell, que é um grande matemático, um grande teórico, fazendo experimentos em laboratórios. Né? Hoje em dia a gente não imagina mais isso. Ou o cara está no laboratório e utiliza alguma teoria, ou mesmo vai tentar inventar alguma teoria, ou ele está fazendo cálculos complicados e não entra no laboratório. O Maxwell não. O Maxwell, além das contribuições para o eletromagnetismo, com as suas famosas equações que a gente vai ver na próxima sexta-feira, e a termodinâmica, física estatística, etc., ele também estava no laboratório fazendo medida. Sensacional. Aí depois, alguns anos depois, eu não sei exatamente quantos anos, depois eu posso olhar isso se vocês quiserem, esses dois caras aqui descobriram que esse epsilon era menor do que 2 vezes 10 a menos 9, e os trabalhos mais recente é assim da década de 60, tá? É o recente, porque esse livro é da década de 60. Me dá uma epsilon da ordem de 10 a menos 16. Ou seja, a lei de força varia com o inverso do quadrado, com a precisão no quadrado aqui, em 2,7 partes em 10 a 16. Fantástico, fantástico isso aí. Então, dessa conversa aqui, a gente pode considerar como uma boa lei que a força seja proporcional a 1 sobre R2. E aí temos também a contribuição do Gauss, que o Gauss viu que eu poderia correlacionar a carga numa determinada região do espaço com o fluxo elétrico. Então, aqui a gente já começa a perceber que deve existir uma grandeza vetorial que eu possa associar com a carga, que é exatamente o campo elétrico. E esses dois senhores aqui, o Christie e o Wheatstone, o Christie estudou o campo magnético da Terra, inventou a ponte de Wheatstone, mas era apenas como uma curiosidade. Ela foi utilizada pelo próprio Wheatstone, por isso que o nome dele o nome da ponte faz referência ao seu sobrenome. Ele utilizou para fazer medidas de resistências elétricas. E Kirchhoff, né? Kirchhoff, sei lá, tem várias pronúncias. Ele descobriu que a corrente que sai de um nó é igual à corrente que entra. E aqui a gente chega a uma das mais importantes ideias de todo o eletromagnetismo. É que essa grandeza que a gente chama de carga elétrica é uma grandeza que se conserva. Você não pode tirar do nada ou simplesmente destruí-la, levá-la ao nada. É uma grandeza que se conserva. Então, o Kirchhoff, ou Kirchhoff, aí tem várias pronúncias, ele descobriu um dos conceitos físicos mais importantes de toda a eletricidade, que é a carga se conserva. E uma obra importante é essa daqui, escrita em 1897. Então, pessoal, é um resumo do que eu falei hoje, que vai desde o século XVIII até o início do século XIX. As ideias mais importantes é que existem dois tipos de cargas elétricas, existem dois tipos de materiais quanto à condução ou à condutividade, que são os materiais isolantes e condutores. Isso aqui, a explicação não é trivial, vai precisar da mecânica quântica para a gente entender exatamente por que é que existe isso, mas, do ponto de vista experimental, o pessoal, nessa época, já sabia que existiam esses dois tipos de materiais. A existência de correntes elétricas e, a partir dos estudos do Gauss, a possibilidade de um campo elétrico ser uma grandeza vetorial. Isso aí eu vou destrinchar com mais detalhes na próxima sexta-feira. E
a informação importante, a ideia importante tirada de toda essa aventura em quase 2 séculos de experimentos, de avanços e recuos, etc., é que a carga elétrica se conserva. Então, pessoal, era isso que eu queria falar hoje para vocês e destacando que eu quis falar mais da carga propriamente dita e dos efeitos que a gente pode considerar como sendo oriundos da existência de um campo elétrico. Na próxima sexta-feira eu vou falar dos efeitos oriundos dos famosos campos magnéticos, quando os trabalhos de Orest e Ampère vão desempenhar um papel fundamental aqui no nosso entendimento acerca dos fenômenos elétricos e magnéticos, ou, se preferirem, eletromagnéticos, que vai culminar com a corrente de deslocamento do Maxwell e as suas equações, suas famosas equações. Deixa eu desligar aqui a gravação e a gente pode continuar a conversar. Deixa eu ver como é que eu paro essa gravação, porque já deve estar um... Ah, tá aqui. Deve estar um